Fala aí, bando de loucos! Trago novas notícias do Corinthians hoje. Mas antes disso, se possível, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, dê seu like e deixe seu comentário e vamos para a notícia. Nossa. Finalizações, é o segundo no ranking no Paulistão. A primeira é a Inter de Limeira, tá? Só a título de informação, que tem 18 finalizações e meia por partida. Finalizações certas, 5 é o primeiro. Chances claras, 2,5 é o primeiro. Ações no campo de ataque, 368 é o segundo. E ações no campo de defesa, o número é mais alto, o Corinthians é o primeiro. Só uma coisinha. Ação no campo de ataque é aquele passe pro lado também. Passe pro lado conta, né? Então, tá no campo de ataque. Vamos fazer o seguinte, deixa pingar, pingou a vinheta, a gente comenta. Deu até uma ajeitada na cadeira. Ele tomou a água, aqueceu, alongou e falou, deixa pra mim. Vai entrar em campo agora, só que ele vai entrar assim, ó, de sola, eu tô sentindo. Pobre é o futebol apresentado há 6 meses pelo Silvinho no comando do Corinthians. 11 chutes no total o Corinthians deu, com 4 a gol. Se isso é futebol ofensivo, eu saio do programa agora. Calma que sua mãe tá em casa, não tem como vir pra cá. Não é possível. Isso é um deboche com o torcedor do Corinthians. É um deboche com qualquer um que minimamente gosta um pouquinho de futebol. 60% de posse de bola ofensivo. Se você coloca essa posse de bola a meio campo, ou ela, em tese, na base defensiva, ela nunca é ofensiva. Você pode ser ofensivo com 20% de posse de bola. Sim. Sabia? Mediante a clareza das suas oportunidades e aquilo que você oferta para o adversário dentro de campo na combinação de posse de bola com o que eles chamam hoje no termo de oportunizar situações. Então, com todo respeito ao que o Silvinho fez na coletiva... Respeito esse que o Silvinho não teve. Não teve, né? Ele perdeu completamente a estribeira com uma pergunta muito bem formulada pelo Rodrigo Vessone, e que é um dos grandes repórteres que o Corinthians tem na cobertura diária já há muito tempo, não de hoje, e que enxergou exatamente o que é o Corinthians hoje. Um time paupérrimo de ideias. É um deserto técnico, um deserto tático. É um Corinthians que não apresenta nenhum tipo de evolução. Há 6 meses que o Corinthians não anda, é nulo com o Silvinho. Por isso que eu falo, e sempre deixo isso bem explícito. O Silvinho, para mim, é o principal causador de dúvidas em relação ao que vai ser o Corinthians. Já era no ano passado um time desequilibrado e esse ano, ainda mais com objetivos maiores, repito, ele é o grande calcanhar de Aquiles que o Corinthians pode ter em termos de evolução na temporada. Aí há quem vá dizer assim, mas voltou a vencer desde 28 de agosto que não ganhava um jogo fora de casa, mas eu acho que é muito pouco para a gente pegar como amostragem para esse Corinthians, né? E aí eu vou fazer até uma defesa aqui que eu fiz na outra rodada do campeonato. Eu falei, tudo bem, não ganhou o jogo, mas eu já vi alguma diferença em relação ao ano anterior em campo. Dessa vez ganha o jogo, daqui a pouco a gente vai falar desse pênalti. Aliás, Marcel, muda o GC, eu vou atualizar esse GC, coloca um F5 aí. Ele se empolga. A resposta do Silvinho é uma falta de respeito com o torcedor do Corinthians. Não só um deboche. Ele gosta. Ele tomou ar, você viu? Aqui, ó, estufou. Depois que mudar, bota o Facincani aí de volta pro pessoal dar o print, que ele gosta dessas coisas. Agora, voltando aqui ao raciocínio, Pedro, assim, no primeiro jogo, eu vi alguma diferença em relação à temporada passada. Nesse jogo, apesar do resultado, e aí tem o pênalti, eu não vi muita coisa. Foi um jogo que deu pra cochilar no sofá. Dani, antes de qualquer coisa, você toca num ponto interessante que a gente não tem que se apegar ao placar. Sim. Se apegar ao placar, talvez se apegue o Silvinho, que está num momento de muita pressão. A torcida passou boa parte do tempo, sabe, no primeiro jogo, o vaiou. No segundo jogo, passou tranquilamente palavras que a gente não pode falar aqui, mas ofendendo o Silvinho, pedindo sua saída fora do timão e tudo mais. Então a gente vai ficar até para ser coerente com o desempenho. Eu também acho. Não houve uma evolução do primeiro para o segundo jogo. Acho que é cedo demais, não dá para virar e falar que tem que mandar o Silvinho embora por causa da segunda partida, porque se você topou virar o ano com ele, dar uma pré-temporada com ele, se você topou dar essa pré-temporada que a gente até pedia aqui, você dê tempo. Claro que tem uma avaliação. No primeiro jogo foi assim, no segundo jogo foi assim. Agora o que me chama a atenção, para além do desempenho em campo, é quando começa a ocorrer esse tipo de situação que o treinador começa a brigar com a realidade para se defender. Silvinho está acuado, Silvinho está pressionado.
Ele é extremamente deselegante com o Vessone, já citou aqui. O Vessone faz uma pergunta tranquila. Acho que muitas pessoas que observaram o jogo poderiam fazer. Ele até construiu bem, não foi ofensivo, não foi indelicado, não foi agressivo. E o Silvinho foi. Quando ele fala, a sua análise é pobre, te recomendo ver o jogo de novo. O Silvinho, acuado, ele tenta atacar um mensageiro, alguém que não tem culpa nenhuma. A culpa não é do repórter pelo desempenho do time, a culpa não é do repórter pela pressão que vem da organizada. A culpa não é do repórter se a diretoria dá muita voz à organizada e pauta muitas vezes as suas ações pela organizada. Então, para além do desempenho em campo, que não é bom nesse início, mas acho que tem margem para evoluir, eu não vou aqui cravar no segundo jogo, tem que sair, tem que ficar. Claro. Para além disso, eu estou vendo um Silvinho que começa a se desestabilizar. Um Silvinho desestabilizado, um Silvinho que precisaria de paz para tentar trabalhar nessa pré-temporada. E esse é o mal do Campeonato Paulista. Não adianta, a gente fala, o Sormani repetiu aqui hoje, eu acho que já falando do Flamengo, Facincani também, o Zé fala, a gente fala, o Campeonato Estadual precisa ser um laboratório, mas não adianta. Quando a bola rola, Dani, a pressão que vem da arquibancada, o torcedor está no direito dele, quer ver vitória, quer ver bom futebol. A partir do momento que não chega, aí cabe ao Duílio. O Duílio que deu mais esse período, que deu mais essa pré-temporada, que deu esse voto de confiança, ele precisa bancar. Porque a tendência é piorar. O Corinthians em algum momento vai tropeçar, o Corinthians não vem jogando o melhor futebol, o Corinthians em algum momento pode... Assim, toda uma análise que deveria ser de desempenho, me parece que daqui para frente vai ser de termômetro de arquibancada. E isso é muito perigoso. Aí quem tem que bancar é a presidência. Agora, esse Silvinho me parece desestabilizado e ele briga com a realidade quando ele diz que o Corinthians é ofensivo. Você olha ontem para qualquer mapa de calor, você olha para o jogo, para quem não quiser ir para mapa de calor, você olha para o jogo, o Corinthians tinha a posse de bola tocando do zagueiro para o lateral, do lateral para o zagueiro, do zagueiro para o volante, do volante para o lateral, do lateral para o zagueiro. Não conseguia avançar. Ah, não é uma escolha, do outro lado tem um time também em Santo André, desculpa, com todo respeito que o adversário merece. Num jogo desse, com o elenco que tem, quem deve se impor é o Corinthians. Quem faz um e tem que querer fazer mais é o Corinthians. Quem tenta apresentar um jogo propositivo, em tese, é o Corinthians. Sim. Quando você tem um Paulinho para entrar no segundo tempo, não tinha o Renato, tudo bem. Então, eu pergunto exatamente isso. Passa muito pelo Renato isso? Não tinha um Renato. Não é desculpa para você tomar o sufoco do Santo André. Desculpa, com todo o respeito que o adversário merece. Essa de, do outro lado tem um adversário também, cabe-se ao Palmeiras. Se é um time mais qualificado, se é até um Red Bull Bragantino que trabalha melhor com a bola no pé. É o Corinthians, gente. A gente está falando do Corinthians. Sim. Entendeu? E é isso que incomoda o torcedor. É a postura, é a passividade. E aí quando o Silvinho briga com o Fábio, não, porque meu time foi muito ofensivo. Ora, então a gente vê outro jogo. Quando não é lampejo de jogador, não acontece nada. O Corinthians é lampejo de jogador. Lampejo de, às vezes, o Renato Augusto, que é muito acima da média, lampejo de Juliano, de Roger Guedes, são esses caras que trabalham. O Corinthians não tem nenhum tipo de, estrutura coletiva. Nenhuma. Zero. Trabalho de técnico não tem. Ele vive da individualidade dos caras. Tanto é que o Pedro pontua, saiu o Renato Augusto, que o time não anda? Não pode ser assim. Com nenhuma peça, né? Não. Então só vai mudar. Então só muda quando entra o Paulinho. Pera aí, vamos fazer uma análise da escalação no Corinthians. É para não jogar? É um time para apresentar isso com o que tem à disposição? Não é. Óbvio que não é. Né? Agora, se a gente partir para uma avaliação mais clínica em relação a pontos, aí a gente vai ver que o problema do Corinthians deixa de ser somente uma ou outra ausência e está no banco de reservas. Eu fico pensando aqui, Sormani, porque tem o seguinte, né? No dia 12 de janeiro, agora, o Duílio deu uma entrevista dizendo que o Silvinho era o técnico, que ele estava com veemência nessa decisão e nessa escolha. Agora, a gente sabe como é que é o futebol, né? Ele, desde o começo do campeonato, extremamente pressionado. O próximo jogo é um clássico com o Santos, que começou pior do que o Corinthians, o Campeonato Paulista. Você vê esse clássico com um peso maior para o Corinthians até do que para o Santos e principalmente para o Silvinho? Você acha que pode ser um momento do Duílio reavaliar esse eu banco meu treinador? Eu concordo com o Pedro, eu acho que assim, já que deixou, agora dá tempo. Mas a gente sabe como é que são as coisas. Então, Dani, o que eu acho é o seguinte, eu até escrevi um texto hoje no meu blog falando sobre o Silvinho. Eu até dei um pitaco sobre o jogo. O primeiro tempo do Corinthians para mim foi muito bom. Foi muito bom, muito bom. Então, aquilo que ele falou, tinha Duqueiroz, o Mosquito e o GP pelo lado direito, Juliano, Roger Guedes pelo lado esquerdo,
Mantuan centralizado, você tinha 6 jogadores, sem contar os 2 laterais, que apoiam. O Fábio Santos nem tanto, mas o Fagner apoia mais. O Corinthians, eu fiquei prestando atenção nisso. O Corinthians punha 5 jogadores na área do Santo André quando ele atacava. No segundo tempo, baixou as linhas. Não sei o que aconteceu. Não sei se foi pedido técnico, os jogadores cansaram, em função de ser início de temporada, mas eu gostei do primeiro tempo. Entendeu? Agora, discordo dele também da maneira com que ele respondeu a pergunta do Vessone. Do Rodrigo Vessone. Não havia necessidade nenhuma disso. Mas ele está sendo bombardeado o tempo inteiro. É isso. Entendeu? Ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar preparado. Ele não dirige o Santo André, ele dirige o Corinthians. E a mídia corintiana, ela é muito grande. E quando a mídia corintiana faz pergunta, pergunta sim. Entendeu? Por que não joga? Por que não sei o quê? Por que não sei o que lá? E papapá. É natural, eu também sim, me sinto assim quando eu estou falando do Santos, que é o meu time. É natural. Agora, quando você olha o jogo e sem que não é do seu time, você vê de uma maneira diferente, entendeu? Então eu volto a dizer, eu gostei bastante do Corinthians no primeiro tempo. Gostei mesmo. Volto a dizer, você olhava para a área do adversário, alguém estava construindo numa das beiradas e você tinha 5 jogadores do Corinthians dentro da área. Isso, para mim, é ofensividade. Mas no segundo tempo, torno a dizer, o time baixou a guarda. Jogou lá para trás. Por quê? Não sei. Não faço a menor ideia. Em relação ao Silvinho, que é o tema do meu blog hoje, eu escrevi exatamente sobre isso, entendeu? Ele não se sente pressionado. Se ele se sentisse pressionado, ele punha o Renato Augusto e o William para jogar. Ele daria de ombros para a gripe do Cássio. E o tornozelo do João Vitor, que estava baleado, ele ia falar assim, escuta, olha, põe uma botinha aí e vai pro jogo, preciso ganhar, companheiro. Não. Ele montou um time completamente diferente do que ele tem montado nos últimos jogos. Esse ataque aí com Mosquito, o GP, Juliano, Roger Guedes, Mantuan, são 5 jogadores de frente. Entendeu? E foi um time bem diferente do que eu, pelo menos, observei do Corinthians nos outros jogos, entendeu? E ele não está preocupado com isso. Ele está fazendo teste, ele está fazendo experiência. Foi o Corinthians diferente no primeiro tempo do que a gente normalmente vê. Não só na postura tática, mas também nos jogadores que entraram em campo. Então eu não acho que ele se sinta pressionado. Eu não acho. Isso é uma coisa, entendeu? Isso é uma coisa. Ele não se sente pressionado. A segunda coisa, por que ele não se sente também, eu não sei. Se ele tem um respaldo, se não tem. E a segunda coisa eu daria, entendeu? Eu espero o Campeonato Paulista para ver que ele estudar. Vamos ver como é que vai ser, analisar os jogos, desempenho. Entendeu? O desempenho no primeiro tempo, para mim, foi muito bom. O segundo tempo foi um arremedo do time de futebol. Então, vamos ver quantas vezes mais o Corinthians vai jogar como ele jogou no primeiro tempo. Mais vezes? Mais tempo? Eu acho que isso tem que ser olhado. Olha, eu acho que ele já está pressionado sim, viu? E antes da bola rolar, o treinador ouvindo vai ali, vamos ver como é que vai ser esse jogo contra o Santos. Eu acho que pode dizer ele muita não se coisa. Sente pressionado. Será para ele dar uma resposta do jeito que ele dá, Sormani? Porque esse não é o Silvinho, ele é muito mais polido do que ele foi ali. Dani, o que eu acho é o seguinte, se ele se sentisse pressionado, ele ia colocar em campo um time para ganhar o jogo. Não ia poupar Renato Augusto, não ia poupar William. Ele quis fazer a experiência. Quem está pressionado não faz isso. É o que eu acho, entendeu? Boa, aqui ó, deixa eu falar de um outro ponto. Esse aqui eu acho que todo mundo vai concordar. O Corinthians vence com um gol do Fábio Santos, marcado de pênalti.